Fala, galera, concurseira. O negócio é o seguinte, ó, eu fiquei horas pegando provas e eu vi lá o seguinte. Qual é a tendência para esse ano, hein? Qual é a tendência para esse ano? Vamos ver? Vamos ver. Ó, peguei lá as bancas variadas, peguei 10 questões aí, eu peguei essas 10 questões, peguei de uma prova, peguei da outra, e eu fiquei, ó, horas, hein? Fiquei horas aí, ó. Vamos ver se você consegue acertar essas questões aí. Essa é a tendência para este ano, hein? Beleza? Vamos que vamos? Vamos lá. Então, ó, meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e nesse canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público, neném. Sem mais delongas, o que você estava falando mesmo, Álvaro? Eu estava falando o seguinte, que eu fiquei horas procurando essas questões aí, tudo questão deste ano, tá? Então peguei bancas diferentes. Então, mas Álvaro, essa aqui não é minha banca. Se não é a sua banca, é parecido, hein? Porque eu fiz um negocião mesmo. Fiquei lá, ó, queimando a mufa para achar essas 10 questões aí. E eu vi que as outras bancas estão fazendo a mesma coisa. Vamos nessa? Vamos fazer questão aí? Vamos lá, hein? Então, ó, primeira questãozinha, tá? Dá uma olhada. Instituto IACP. Mas essa não é minha banca. Não tem problema, é parecido. Vamos lá, hein? Vem comigo. Para o vídeo e tenta fazer, né? Vamos lá? Ó. Dentre as várias regras para a utilização da vírgula, é claro que você vai ter que estudar o uso de vírgulas, né, meu? Então, ó. Dentre as várias regras da utilização da vírgula, não está presente a forma como a pessoa respira. Não é isso, como respira, ou seja, as pausas realizadas na respiração, né? As pausas realizadas na respiração recebem uma vírgula. Para que eles me colocam uma dessa, gente? Me fala. E daí? E daí? Tá, o que eles quiseram dizer? Você lembra a tia Maricleia na quarta série? A aula da tia Maricleia. A vírgula é quando você dá aquela pausinha, aquela respiradinha, né? Vírgula é quando você diz, ó, respirou, vírgula. Eles estão falando isso. Não é isso, claro que não, né? Diante dessa premissa, porque ó, é uma premissa popular, dentro dessa premissa popular dos conhecimentos teóricos acadêmicos, aponte a alternativa virgulada corretamente. Alternativa virgulada, que tem vírgula. Toda essa papagaiada é para você me dizer qual é a vírgula correta. Pra que perder tempo com essa palhaça? É para você perder tempo mesmo, né? Isso aí, eles fazem isso de propósito. Pra você, é domingão, você tá nervoso, você lê isso, você começa a ler aquilo, você fala, nossa, eles quiseram dizer alguma coisa aí. Não! É só a vírgula correta. Já fez? Vamos lá. Letra A. Quando cheguei, a aula já havia começado. Vem cá, galera. Tá vendo que A não serve, né, meu? Ó, quando eu cheguei, a aula já... Aí a respiradinha, né? Quando eu cheguei, a aula já havia começado. Tem nada a ver, meu. Tem nada a ver. O uso da vírgula é análise sintática. É claro que você não vai pôr uma vírgula aqui. Mas onde eu deveria colocar a vírgula? Então, já que estamos aqui, né? Ó, quando cheguei, vírgula, essa vírgula é obrigatória. Tá vendo? Por que essa vírgula é obrigatória? Eu tenho aqui, ó, oração principal. Vai vendo, galera. Oração principal. E essa aqui é a tal da oração subordinada. Quando você inverte, a vírgula é obrigatória. Então, a aula já havia começado quando cheguei. Tá vendo? Então, vírgula obrigatória para isolar uma oração subordinada deslocada. Não depois do já, depois de cheguei. Não serve. Letra B. Os professores explicaram a matéria. Esse é o erro crasso. Os professores é o sujeito, explicaram é o verbo e a matéria é objeto. Sujeito, verbo, objeto. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Jamais, jamais, jamais. Álvaro, mas eu já vi. Não, você não viu uma vírgula. Porque, ó, sujeito e verbo. Entre sujeito e verbo, você jamais usa uma vírgula. Qualquer coisa que estiver entre o sujeito e o verbo, ou você isola duas vírgulas, ou não me põe nada. Certo, gente? Ou isola,
ou não põe nada. Você jamais use uma vírgula. Vou por aqui, ó. Sujeito, verbo e objeto. Jamais se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo. Jamais use uma vírgula para separar verbo de objeto. E aqui você tem um erro aqui. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Mas qualquer coisa que tiver entre sujeito e verbo, você pode isolar. É diferente, ó. Como assim isolar, Álvaro? Duas. Então, se tiver alguma coisa entre sujeito e verbo, você isola ou não põe nada. Uma vírgula não pode. Tá. E essa aqui, ó. Ela soube. Pronto. Já tá errado isso aqui, ó. Ela soube pelo vizinho, ó. Ela soube. Entre sujeito e verbo, jamais se usa uma vírgula. Não. Ela soube pelo vizinho. Ó, ó, ó. E ela soube o quê? Ela soube alguma coisa, né? Ela soube do assalto ao banco. Não pode ter uma vírgula entre verbo e objeto também. Percebeu agora? O pelo vizinho, vamos lá. Você podia isolar ou não, tá? Isola ou não, isola ou não. Então, ela soube do assalto ao banco. É aquele mesmo igual. Entre verbo e objeto, ou você isola ou não põe nada, uma vírgula não pode. Mano, você já viu que a letra D. Ultimamente, tem se criado muitas expectativas. Opa, peraí. Vamos lá, chega aí. Dá uma olhada, galera. Tem-se muitas expectativas têm se criado. Muitas expectativas têm sido criadas. Ultimamente é uma adjunta adverbial, não é isso? Ele é curto, tá, galera? A vírgula aí, ela não é obrigatória, mas ela está certa. Então poderia ser com vírgula ou não. Tá, não? Ultimamente, sujeito, verbo e o escambau, tá vendo? Então, ultimamente, adjunta adverbial deslocado no começo da frase. Está certinho. Se não tivesse vírgula, também estaria certo. A alternativa correta é a letra D de dado. Álvaro, por que não é a letra E? Comprei, não comprei? Quem compra, compra alguma coisa. Entre verbo e objeto, não se usa vírgula. Ó, de novo, ó. Comprei pão, aí a segunda vírgula tá certa. Ó. Comprei pão, queijo e presunto. Tudo na padaria. Beleza. A vírgula errada aqui, ó, é entre verbo e objeto. Certo, galera? Então, ó, vai cair uma questão de vírgula para você este ano. Claro! Mas é claro! Ah, mas você pegou essa questão aqui dessa banca e a CP. Não importa. Eu só peguei uma para representar. Tá? Peguei uma questão de vírgula. Eu vi em todas as que já caíram esse ano. Tá? As provas que já caíram esse ano. Todas as que eu vi tem uma questão de vírgula. Valeu, galera? Vamos estudar vírgula esse ano, hein? Uau! Letra D. 2. Banca avança SP. De novo, gente, não importa a banca. Eu peguei o assunto, tá? Banca avança SP. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado correto. Tá, correto. Em relação ao emprego do verbo destacado. Verbo, verbo. Álvaro, verbo no presente, presente do indicativo, presente subjuntivo, verbo no pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais perfeito do indicativo. Tem que saber isso? Claro que tem, concurseiro. É claro que você tem que saber tempos e modos verbais. Ah, futuro do presente, futuro do pretérito. Ah, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, futuro do subjuntivo. Tem que saber, cara. Tem que saber, bicho. Verbo, meu. Vamos lá? Ah, mas ele tá falando em... Aí você falou besteira, Alva. Aqui é concordância. Também, mais ainda. Mais ainda. Né? Então, eu tenho que saber tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais, gente. Você tem que estudar verbo pra caramba, porque o verbo é a base de todas as questões. Até pra vírgula, viu? Você viu? Sujeito, verbo, objeto, caramba, tá. Vírgula. Concordância verbal? Opa! Regência verbal? Opa! Só que essa aqui, tá vendo? Ó, eram meia-noite. É, concordância. Concordância. Eram meia-noite? Eram... Ah, mas Álvaro, era meia-noite e meia, né, mano? Meia-noite e meia. Não, gente, chega aí. Ó. Vem comigo, tá? Vem comigo. Que horas são, Álvaro? Agora eu falo assim, ó. Agora é meio-dia, porque é meio-dia. É meio-dia e meia. É meio-dia e 50. É meio-dia e 45. Continuando era.
É 1 hora da tarde, é 1h15, é 1h30, é 1h45. Para ser eram, para ser são, é de 2. Então, se for assim, eram 2 horas, beleza. Tá vendo? Eram 4 horas, beleza. Então, era 00h30, quando ocorreu o evento mencionado. Ah, não serve. Letra B, o sino da igreja. Ah, isso é fácil, hein, galera? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Bateram, né? O que bateu 10 horas aí? O sino da igreja. O núcleo do sujeito é sino. Então, o sino da igreja bateu. O sino bateu 10 horas, quando estávamos na praça da cidade. O sino bateu 10 horas. Plá, plá, plá. Foi o sino que bateu. Não foram as 10 horas que bateram. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é regra geral. Letra C. Haviam. Nossa, mano. Quem assiste às minhas aulas está cansado de ouvir. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Então, assim, ó. Não é o verbo haver aqui? Então, ó. Havia uma coisa, havia duas, havia três, havia várias coisas. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Oração sem sujeito. Esse verbo é impessoal. Isso cai na tua prova? Claro, mano. Letra D. A lista dos faltosos. Galera, a lista dos faltosos é o sujeito, certo? Foram os faltosos que chegaram? Não, foi a lista, meu. Então, a lista dos faltosos chegou. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A lista chegou. Então, só me sobrou a letra E, né? Vem cá. Letra E, claro, você acertou. Grande parte dos torcedores era, Álvaro. Presta atenção nessa, gente. Você tem aqui a palavra parte. Deixa eu dar essa aulinha para você rapidinho. Quando você tem a palavra parte no sujeito, tá? Grande parte das pessoas, grande parte dos eleitores, grande parte dos alunos, uma parte das pessoas, uma parte. Você tem dupla possibilidade. Então, ó, grande parte dos torcedores era, porque parte aqui é o núcleo sujeito. Só que quando você tem a palavra parte, pode ser grande parte dos torcedores era ou grande parte dos torcedores eram. As duas estão certas. Então, ó, a palavra parte no sujeito, tá, galera? Então, era, porque concorda com a palavra parte. Parte era. Ah, mas também podia ser grande parte dos torcedores eram. Torcedores eram. Duas possibilidades. Quer marcar, então? Quando eu tenho a palavra parte, podia ser assim. Isso em maioria, Álvaro. Também, ó. A maioria. Certo, galera? Ó. A maioria dos torcedores. A maioria dos torcedores era, ou a maioria dos torcedores eram. Anote isso aí, gente. A palavra parte no sujeito. A palavra maioria no sujeito. Eu vou por outra, metade. Metade. Então, ó, metade dos torcedores era, metade dos torcedores eram. Geralmente são essas três, falou, galera? Então, quando eu tenho a palavra parte, maioria e metade. Então, pode concordar com a palavra maioria era, a parte era, a metade era. Ou pode concordar com o substantivo aqui, ó. Então, parte dos torcedores eram, a maioria dos torcedores eram, a metade dos torcedores eram. Dupla possibilidade. Alternativa correta, letra E. Estaria correta de qualquer jeito. Legal, né? Anote isso aí, gente. Vamos estudar concordância verbal aí, gente! Outra. Questãozinha de número 3, banco IBGP. De novo, vou falar de novo, não importa a banca, tá? Isso aqui, essa questão está representando as questões que eu dei uma procurada aí. Considerando as regras de acentuação. Ah, acentuação, Álvaro. Pois é. Acentuação gráfica. Certo? Considerando as regras de acentuação gráfica e o emprego efetivo dos acentos no texto. Acento, né? Acento, acentuação gráfica, né? Então, ó,
Tá lá no texto. No texto, a arte de falar mal de Carlos Heitor Econi, assinale a alternativa correta. Ah, agora eu vou ter que ler o texto, mano. Tá escrito lá. Não, meu. Pega aí. Questão de acentuação, você não vai ler texto coisa nenhuma. Vamos ver? Letra A. Eu quero a correta, né? Letra A. O acento em até acentuado, justifica-se por se tratar de monossílabo tônico terminado em E. O que vocês acham, galera? Até. São duas sílabas, tá vendo? Até. Qual é a sílaba mais forte? É a última ou é a penúltima? É a última, certo, galera? Ela é acentuada porque ela é uma oxítona terminada em E. Ela não é monossílabo. Monossílabo é quando tem uma sílaba só, gente. Então, ó, a palavra até, ela é acentuada, claro, por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em E. A não serve. Letra B. O acento gráfico em é, certo? É. Eu sou, tu és, ele é. É um verbo, né? Verbo ser é. No título decorre da necessidade de diferenciar o verbo ser da conjunção e. Nada disso, viu, galera? Nada disso, hein? Nada disso. Nada disso. Tem nada a ver. Por que ela é acentuada, Álvaro? Esse é o monossílabo tônico terminado em E. Tá, ó, esse é um monossílabo tônico terminado em E. Tá? A B não serve. Letra C. A forma já. Já. Recebe acento por ser oxítona. Não, gente, já é monossílabo. Tá vendo? Ó, dá uma olhada, galera. Então, na verdade, o quê? É um monossílabo terminado em A. É monossílabo, hein? Monossílabo, cara. Monossílabo tônico, certo? Letra D. O acento em gramática. Gramática. Última, penúltima, antepenúltima. Gramática. O acento em gramática é explicado por se tratar de proparoxítona. Assim como ocorre em histórica, único, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima sílaba mais forte. Certo, pessoal? O que é uma proparoxítona? Proparoxítona não é a última sílaba mais forte. Não é a penúltima, é a antepenúltima. Sempre de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. A última é oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Então é ela. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Lindo, 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 lindo. Olha essa letra E aqui. A ausência do acento em ideia, realmente, a palavra ideia não é mais acentuada, viu, galera? Tá? Ideia não tem acento, não. Então, a ausência do acento em ideia decorre do fato de ser paroxítona. Tá, é paroxítona, sim. Tá? Terminar de tom aberto. Cuidado, mano. Cuidado. Presta atenção nessa parada. Vamos separar a ideia, ó. Ideia. Então, olha, pessoal, ó. Ideia. Isso aqui é um ditom aberto? É. Mas é uma paroxítona terminada em ditom aberto? Não. Ela é uma paroxítona terminada em A. Certo? Ela é, ó, de novo, ideia é uma paroxítona. Tem ditongo aberto. É a regra do ditongo aberto. Você vai ter que estudar ditongo aberto. Só que ela não é terminada em ditongo aberto. Ideia. Galera, cuidado, hein? A alternativa correta é letra D de dado. Acentuação. Questãozinha de número 4, banca Funatec. Eu vou repetir, não importa a banca. Né? O importante é o assunto que você vai ter que estudar esse ano. Vamos lá. Considerando os princípios da norma padrão da língua portuguesa, assinar a alternativa em que o verbo está corretamente empregado quanto à regência. 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 Puxa, agora vamos lá. Regência, cara. Uhum. E aqui tá falando sem prejuízo do sentido. Tá. Agora, o que é regência? O verbo, ou um nome, vai pedir uma preposição ou não.
Como assim, ó? Vem cá. Pega aí e já anota. A letra A já tá errada, eu vou falar pra vocês. Por que, Álvaro? Os verbos são sempre os mesmos. O verbo é visar. Não, pessoal. O texto visa. Tá? O texto visa. Esse em aqui, ó, tá errado, porque o verbo visar não rege a preposição em. O texto visa demonstrar, certo? Não tem o em. Isso aí é uma regência errada. Então, o que é a regência? É a preposição que vem depois do verbo. Aí é a regência verbal. Então, o texto visa demonstrar a fluência da língua. Ah, mas não podia ser. Quem visa não visar. Podia ser também, tá? O texto visa a demonstrar. Tudo bem, tá? Mas o em tá errado. Letra B. O autor deseja compreender os efeitos do discurso. Essa tá fácil. Eu acho que vou ficar com ela por quê, Álvaro? O autor deseja. O que ele deseja? Compreender. Compreender o quê? Quem compreende, compreende alguma coisa. Não pede preposição nenhuma. Você compreende algo. Então, compreender os efeitos do discurso. Tá lindo. Ela mesma, X nela. Tá tudo bonitinho aí. Ah, Álvaro, não pode ser a letra C, mano? Vamos ver. O sujeito assiste. Ah, Álvaro, quem assiste não assiste A? Sim. Ó, galera, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto, falou? Presta atenção aí. Então, você assiste a uma aula. Você não está assistindo uma aula, você está assistindo a uma aula. Eu não assisto o filme, eu assisto ao filme. Beleza. Então tá certo, Álvaro. É o A que tá aqui. A construção. Olha o que faltou, galera. Olha o que faltou. O sujeito assiste no sentido de ver a construção. Faltou a crase. Crase é regência. Porque quem assiste, assiste a preposição a, e a palavra construção é o substantivo feminino. Então, ó, o sujeito assiste a construção. O assistir aí faltou a preposição a. Como é que faltou? Esse a sem a crase é só artigo. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Aí a letra D, Álvaro. Não é implicar? O verbo implicar, gente, não pede a preposição em. Presta atenção, hein? A linguagem implica escolhas discursivas. Então vamos pegar os verbos aqui, ó. Implicar não pede preposição. O que implicar é esse, Álvaro? Esse implicar como se fosse a linguagem ocasiona. Ocasiona. É o implicar no sentido de ocasionar. É no sentido de acarretar. Acarreta. Então você vê, ó. A linguagem implica escolhas. Verbo transitivo direto. A linguagem ocasiona escolhas. A linguagem acarreta escolhas. Não pede o em, galera. Não pede o em. Então, o verbo implicar é um verbo transitivo direto. Alternativa correta. B de bola. Regência, hein? Muito bem. Questãozinha número 5, banca IBAD. Na oração, o leve, levíssimo ondular, repousava-lhe. O corpo devolvia-lhe a antiga segurança do berço. Ah, é a palavra alhe, né, Álvaro? É. A palavra alhe é o quê? Pronome. Pronome o quê? Pronome oblíquo. Ah, eu tenho que estudar pronome oblíquo? Claro. Então, ó, a relação correta é entre classe gramatical. Ah, Álvaro, o que é classe gramatical? Se é substantivo, se é pronome, se é pronome pessoal do caso oblíquo, se é pronome pessoal do caso, se é pronome possessivo. Classe gramatical. E função sintática é outra coisa. Tá? Então você tem a classe gramatical. Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, advérbio, classe gramatical. E função sintática, né? Sujeito, verbo transitivo direto, predicado, objeto direto. Então eles estão falando o quê? A classe gramatical primeiro e a função sintática depois. O lhe é um pronome pessoal oblíquo, tá? Mas é tônico ou átono, Álvaro? É átono, galera, certo?
Pronome pessoal oblíquo átono. Então, ó. Ah, é pronome possessivo. Então, ó, aqui, ó. Não pode ser A, porque pronome pessoal oblíquo tônico. Não, não é tônico. Pronome pessoal oblíquo átono. Letra B, pronome possessivo? Não, não é pronome possessivo. Você já sabe, é pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo tônico. Não, tônico não. Tônico não, tônico não. Pronome pessoal oblíquo átono. Tá? Mas vai explicar para nós o que é átono e o que é tônico? Não. Você tem que saber. Quando é tônico, quando é átono. Tem que saber isso aí. O pronome lhe é um pronome oblíquo. Átono. Tá bom. Se eu sei que é um pronome oblíquo átono, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar entre a C e a E. Já é meio caminho andado, né, galera? Já é meio caminho andado, né, mano? Vamos lá. Então, o primeiro é um pronome... Os dois são pronome oblíquo, né, meu? Os dois, né? É lhe? Agora, cheguei. Vem comigo, gente. Presta atenção nessa parada agora. Repousava-lhe o corpo. Agora aqui, ó. Devolvia-lhe a antiga segurança. A função sintática não é a mesma, hein? Cuidado. Ó. Levíssimo repousava-lhe o corpo. Tá vendo? Repousava-lhe o corpo. Esse lhe, galera, é como se fosse repousava o seu corpo. Esse aqui tem... Ó, repousava o seu corpo. Esse lhe aqui dá ideia de posse. Não. Por exemplo, ó, vou dar outro exemplo de lhe que dá ideia de posse. Tá? Ó, cortaram-lhe os benefícios. Não. Cortaram-lhe os benefícios. Quer dizer, cortaram os seus benefícios. Dá ideia de posse. Não. Ah, beijou-lhe a testa. É uma coisa, beijou sua testa. Dá ideia de pronome possessivo. Dá ideia de pronome possessivo, tá, galera? Dá ideia de posse. Quando dá ideia de posse, tudo que dá ideia de posse é adjunta de nominal. Pronto. Todo termo que dá ideia de posse é adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Então, ó, o primeiro aqui, ó, é um pronome pessoal oblíquo átono, que é um adjunto adnominal. Por que, Álvaro? Deu ideia de posse, é adjunta adnominal. Ah, e o outro, então, é pronome oblíquo átono também. Sim. Só que esse lhe não dá ideia de posse, ó. Quando eu falo assim, ó, devolvia-lhe a antiga segurança. Vamos devolver? Ó, devolver. Quem devolve, devolve algo. Dá uma olhada, hein, pessoal. Então, peraí. Devolvia a antiga segurança, não é? Só quem devolve, devolve algo a alguém. Esse alguém tem preposição a. Então, ele é objeto indireto. Porque o verbo devolver é um verbo transitivo direto e indireto. Ah, não, por que é direto? Quem devolve, devolve algo a alguém. E esse lhe que está aqui, ó, significa a ele ou para ele. Vê se faz sentido, ó. Devolvia para ele, devolvia a ele a antiga segurança do berço. Tá vendo, ó? Devolvia a antiga segurança do berço para ele. Esse lhe significa a ele, para ele. Então, esse pronome oblíquo é objeto indireto. Tá vendo, galera? Então, ó, pronome pessoal, ó, é um pronome pessoal, oblíquo átono, que é objeto indireto. Então, o lhe, ou ele é objeto indireto, ou ele dá a ideia de posse. Então, a alternativa correta aqui só pode ser a letra C. Certo, gente? Só pode ser a letra C. Ó, por que não é a letra E, gente? O lhe nunca é objeto direto, hein? Certo, gente? O pronome lhe nunca é objeto direto, hein? Complicadinha, né? Pois é, galera. Então, ó, uso dos pronomes oblíquos, hein? Tá caindo, hein, galera? Tá caindo, hein? Pronome oblíquo é importante, hein? Isso aqui é com análise sintática, você percebeu? Então, assim, análise sintática com pronome oblíquo, a função do pronome e os cambal. A alternativa correta é letra C e qual? Questão 6. Avança, SP. Onde, aonde, Álvaro? Onde ou aonde? Onde ou aonde? Onde? Ah, é isso que você tá vendo? Não, não.
essa questão que eu tô falando aqui, ó, tá representando não só onde, onde, tá representando o quê? Uso dos porquês, porquê. Essa aqui tá representando mal com L, mal com U, tá vendo? Eu pus aqui um onde aonde, representando essas questõezinhas aí que são raras, mas caem, né? Palavras parecidas, né? Enfim, eu tenho que saber a diferença do onde e do aonde também, né, meu? Também é regência. Ó, assinar alternativa, cuja palavra destacada está sendo empregada corretamente. Vamos lá? Vamos pegar aqui, gente. Você tem a palavra onde e você tem a palavra aonde. É a mesma coisa? Claro que não. Ambos dão ideia de lugar. Ambos dão ideia de lugar, beleza. Mas o que você tem que ficar esperto é o seguinte: o onde ele tem a ver com a preposição em. Tá? Vai vendo? Em. Por exemplo, você trabalha em algum lugar. Então, onde você trabalha? Tá vendo? Em. Você almoça em algum lugar. Você estuda em algum lugar. Você fica em algum lugar. Ó, tudo com em, tá? Onde você fica, onde você estuda, onde você trabalha, beleza. O aonde é o onde, mas com a preposição a. E eu já vou dar outro spoiler para vocês. Eu uso o aonde para verbos que perdem a preposição a, movimento. Como assim, Álvaro? Verbo ir. Você vai a algum lugar. Verbo chegar. Chegar no pé de em, tá vendo? Você chega a algum lugar. Verbo levar. Você leva algo a algum lugar. É isso que nós vamos ver. O onde tem a ver com em, parado, e o aonde, ó, chegar a algum lugar, ir a algum lugar, levar alguém a algum lugar. O aonde é um onde com a preposição a. E o onde tem a ver com a preposição em, paradão. Vamos ver a correta? Letra A. Gostaria de saber aonde parou a nossa conversa. Vem cá, ó. Você vai ver assim, a nossa conversa, certo, pessoal? Parou, não parou? Se ela parou em. Tá vendo? Ó? Em. Você para em, ou você para a? Você para em algum lugar. Tá vendo? Ó? Nossa conversa parou em algum lugar. É só onde. Agora você vai saber onde parou a nossa conversa. Porque nossa conversa parou em algum lugar. Letra B. Diga-me aonde você foi. Vem cá, você foi, não foi? Ó, se liga. Se você foi a algum lugar. Tá vendo? O verbo ir. Você foi a algum lugar. Você foi ao cinema. Você foi ao teatro. O verbo ir rege o a. Então aqui teria que ser, diga-me aonde você foi. Tá vendo? Porque você foi a algum lugar. Então, aonde você foi? Letra C. Aonde foram aquelas suas ideias mirabolantes da infância? Opa! Ó, aquelas ideias foram a algum lugar. Então, aonde foram? Certo? Elas foram a algum lugar, ó, o verbo ir. Aonde foram aquelas suas ideias mirabolantes da infância? Elas foram aonde? É ela, tá vendo? Ó, o verbo ir, né? É a C. Mas vamos ver que tá errado na D? Moro. Se eu moro, eu moro em algum lugar, né, galera? Tá vendo? Ó? Moro em algum lugar. Não mora ninguém em algum lugar. Parado, eu moro em. Então, onde você mora? Moro onde não mora ninguém. E aqui, gente, ó, olha o chegar. Você vai chegar, não vai? Chegar no régio A? Então, ó, aonde? Tá vendo? Aonde você vai chegar? Não é facinho, galera? Então, já vou dar spoiler. Vamos usar o aonde, Álvaro? Vamos. Para verbo chegar e verbo ir. E para verbo levar. Acabou, tá vendo? É sempre a mesma coisa. Aonde você quer chegar? Aonde você vai? Aonde você foi? Aonde você vai me levar? O resto é tudo onde. Tá vendo? Onde você fica? Onde você estuda? Onde você para? Sacou? A alternativa correta é a letra C e... Pau! O negócio é o seguinte, galera, Deixa eu dar uma paradinha. Você que tá aqui agora. Você fez 6 questões, certo?
Fala pra mim até agora. Escreve aí. Dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha aí. Me dá um like também pra me ajudar, né, gente? Dá um like pra dar uma forcinha, né? Pra eu fazer mais vídeos pra vocês, né, meu? Dá um likezinho aqui, é bom, né? Eles entendem que você gostou do negócio. Dá um like não custa nada, a não ser que você esteja detestando, tá? E se você estiver detestando, escreve. A tua aula tá uma porcaria, não tô gostando. Não tem problema. Mas você vai me falar até agora, dá 1 a 6. Põe aí pra mim, ó. Dá 1 a 6, você acertou quantas? Legal? Vamos lá. Tá 7 em diante agora? Bora. Parou? Vamos lá? Questãozinha número 7. Banca FAO. Se liga. Assinar alternativa que apresente as circunstâncias estabelecidas pelos termos em destaque no período, respectivamente. Vem cá, gente. A hora que você lê a palavra circunstância, a palavra que dá a ideia de circunstância é advérbio. Isso aqui, essa aqui vai ser a sensação do ano, hein? Tá? Advérbio do que, Álvaro? Deu ideia de tempo, advérbio. Não é só saber que é advérbio. Não é só saber que é advérbio. Você tem que saber se o advérbio é de tempo, é advérbio de lugar, se é advérbio de modo, se é um advérbio de afirmação, se é um advérbio de intensidade, se é um advérbio de intensidade, se é um advérbio de negação. Então, ó, tem vários tipos de advérbios, hein? Beleza? Então, ó, assinar a alternativa que apresente a circunstância. Circunstância, pronto. Advérbio é uma palavra que dá circunstância. Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar. Circunstância é o advérbio. Tá bom? Então tá lá, ó. E é importante você ver sempre na frase, tá? O nível do mar também está subindo. Tá, ó, vem cá. Tá subindo, não tá? Tá subindo. Se liga. Olha o verbo, olha o verbo. Então, advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, tá vendo? Ele está subindo rapidamente. Se liga. Deixa o mais pra lá. Ele está subindo rapidamente. Álvaro, o que é rapidamente? Se liga, galera. Rapidamente, você vai trocar por, ó, com rapidez. Com rapidez. Certo, galera? Ó, rapidamente significa com rapidez. E aí já vou dar o spoiler. Significa de modo rápido. De modo rápido. Não é tempo, hein, Ana? Tá? Tá vendo? Rapidamente, com rapidez, de modo rápido, de maneira rápida. Se fosse lentamente, de modo lento, com lentidão, rapidamente, lentamente, não é de tempo, hein, galera? Não, é de modo. Certo? Então, ó, se eu pegasse só essa aqui, né? Porque, o mais eu não vi ainda, né? Então, ó, não é rapidamente, não é lugar, galera. Rapidamente não é afirmação, pô. A intensidade é os cambal. Então, tá vendo? Você tá vendo aqui, ó. Eu sei o segundo. Tá vendo? Rapidamente, com rapidez, de modo rápido. Eu fui pela segunda, porque agora você vai matar. E o mais, Álvaro? Se você me falar que mais é negação, eu dou na sua cara, seu nojento. Ah, negação. Qual que é a de negação? Não, né, meu? Não é o advérbio de negação, né? Mais é advérbio de negação. Se ele não é de negação, aqui essa banca tá me falando que ele é de intensidade. Porque é de intensidade, né, gente? É intensidade. Ó, fala assim, nossa, você é bonito. Não, você é mais bonito. Tá vendo? Tô intensificando. Ah, ele é rápido? Tá, eu sou mais rápido. Ah, você trabalha? Tá, eu trabalho mais. O advérbio de intensidade tá caindo pra caramba. Então você percebeu aí que você tem que legal você estudar as circunstâncias que o advérbio dá. Legal? Alternativa correta é a letra C. E pau. Questãozinha número 8, banca e ACP. Opa, essa aqui também. Olha a tendência das bancas aí, hein? De acordo com o acordo ortográfico. Ih, lá vem aquela lá, mano, de hífen, cara. Tá vendo? Vou ter que estudar essa porcaria aí, vai. A ortografia, o que mudou, né?
Porque se é o acordo ortográfico de 1990, ó, você vê como esse novo acordo é velho, né? É um novo acordo. O novo acordo que já é velho, né? É de 90, né? Ah, de 90, aí fala, vai mudar a língua, tal, vai vendo. Aí chega lá, até 2012, vai vendo. Aí depois falou, não, vai ter uma transiçãozinha aqui, ó, em 2012 e 2014. Aí 2014 já não, hein? 2014 é o novo acordo ortográfico, hein? Aí a galera vem pra mim hoje, Álvaro, e o que mudou no novo acordo ortográfico? Não é mais novo. É o atual. Acabou, falou, galera. Agora é esse acabou. Você não precisa saber mais o velho. Então, ó. De acordo com o acordo ortográfico de 1990, assinale alternativo em que... Tá. Vamos lá. Vem cá, gente. Vamos nessa. Todas as palavras, né? Galera, super resistente. Olha que lindo, galera. Ó. Que regra é essa, ó? Letras iguais, separa. Tá certo. Tá vendo? Super. Terminou em R. Resistente começou. Letras iguais, separa. Letras iguais, separa. Legal. E letras diferentes? Letras diferentes junta. Então, letras iguais separa, letras diferentes junta. Tá vendo antissocial? Anti termina em I. Social começa com letras diferentes. São letras diferentes. Peraí, letras iguais separa. Letras diferentes junta. Ah, juntou. Juntou, tá certo. Ah, mas eu tenho um S a mais. Quando a palavra começa com S ou com E, vai ter que dobrar mesmo. Tá certinho, hein, galera? Ó, essas duas são certinhas, hein? Autoconhecimento é errado. Por que autoconhecimento é errado? Auto. Termina em O. Como é que é mesmo, Mauro? Letras iguais, separa. Eu vou escrever aqui, vai. Aqui, galera. Ó, letras... Isso é regra geral, tá? Letras iguais, ó. Letras iguais, separa. Letras diferentes, você junta. Claro que tem umas exceções, tá, galera? Tá? Deve ter umas exceções. A letra H separa sempre. Aí tem o prefixo co. Aí vai ter o prefixo pré, pró, pré. Eu tô falando da regra geralzona, tá? Então, ó, autoconhecimento. Autoconhecimento. Letras diferentes? O que tinha que acontecer aqui? Autoconhecimento deveria ser uma palavra só, junta. Junta, galera. Então, ó, da letra A, super resistente e antissocial estão certas. Autoconhecimento não. Letra B, infraestrutura. Opa, letras diferentes. Letras diferentes faz o quê? Junta, tá certo. Contraindicação. Letras diferentes, não é, galera? Letras diferentes tem que ser o quê? Juntar. Tá errado. Micro-ondas tá certinho, ó. Micro-ondas. Letras iguais, separa. Então, qual que é o erro aqui? O contraindicação, tá vendo? Letra C, anti-inflamatório. Beleza. Letras iguais, separa. Anti-inflamatório. Interracial. Inter. Termina em E. Letras iguais, separa. Ah, seminou não. Porque aqui, ó, letras diferentes, né? Letras diferentes tem que fazer o quê? Juntar. Então, tava indo bem, né? Letra D, autoescola. Opa. Letras diferentes, junta, tá certo. Autoescola. Ideia não tem acento, galera. Vamos lá, hein? Ideia não tem acento. Tinha, né? Agora não tem mais. Então, é o EIA. Vamos pegar tudo EIA. Ideia, plateia, coreia, assembleia, geleia. Não tem mais acento. Então, a ideia já tá errado aí. Contrassenso tá certo, tá? Contrassenso. Letras diferentes e dobro S. Beleza. Ah, então me sobrou qual? Me sobrou a E, né? Vai ter que ser a E. Hiperrealista. Opa! Letras iguais. Separa. Ah, mas Álvaro, aqui letras diferentes. Não, você vai anotar o seguinte, ó. O co, galera. O co sempre junta. Como assim, Álvaro? Co
Piloto. Coautor. Nossa, o prefixo co sempre é um... Ah, mas peraí, letras iguais separadas, letras diferentes juntas. Então, ó, o prefixo co, certo, galera? Você sempre junta agora, tá? O prefixo co você junta. Falou, galera? Então, copiloto, coautoria, coautor, corréu. Corréu, já viu isso? Ele é o réu e ele é o corréu, ó, tá vendo? Corréu, no que juntou dobra o R. Extraescolar, ó, extraescolar, letras diferentes. Ó, letras iguais, separa. O prefixo co sempre junta, letra E. Certo, galera? Letra E. E pau. Questãozinha de número 9. Nossa, que preguiça, mano. Ó, que preguiça, mano. Vamos ver, vamos ver. O que é isso aí, hein? Vamos lá. Embora as explicações científicas avancem, a colaboração preta e branca continua a suscitar interpretações múltiplas. Em relação às orações que compõem o período, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta, tá? O período apresenta uma oração coordenada adversativa, após a expressão sucessiva. Vamos lá. Ah, essa questão, gente, é tudo ao mesmo tempo, hein? Tudo ao mesmo tempo. Tem oração coordenada, oração subordinada, análise sintática. Essa aqui é meio que faixa preta, hein? Certo? Meio que faixa preta. A gente tem que analisar, ó. Analisar letra por letra. Letra A tá assim, ó. O período apresenta uma oração, vamos ver, tá? Uma oração coordenada adversativa. Chega aí, galera, ó. Para ser coordenada adversativa, se liga. O que eu tenho que saber? Ó, mas, porém, contudo, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Tá vendo? Eu vou ter que estudar isso. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Aí sim é uma oração coordenada, porque é uma conjunção coordenativa. Tem que estudar conjunção? Claro. Então tá aí, ó. Ah, tá. Pois a conjunção embora. Embora, ó. Sabe o que é a conjunção embora? Concessiva. Sempre, Álvaro, sempre, tá? Aí já. Então, assim, ó. Ah, funciona como elemento de ligação entre as duas orações independentes. Nada a ver, mano. Tá vendo? Estabelecendo oposição, nada a ver, mano. Ó, tá vendo o embora aqui, galera? Então já vamos pro pau aqui, ó. Embora as explicações científicas avancem, vírgula, essa oração, galera. Eu decorei, ó. Embora, mesmo que, tá vendo, ó? Mesmo que as explicações científicas avancem, mesmo que, ainda que, embora, mesmo que, ainda que. Isso é oração. Vou escrever aqui. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Adverbial concessiva. Tá vendo, pessoal? Não pode ser a letra A, cara. A letra A tá assim, ó. O período apresenta uma oração coordenada adversativa. Não! Não! Não, adversativa não. Tá? Então A não serve. Letra B. A expressão a suscitar interpretações múltiplas. Então, continua. Ó, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui você tem uma oração, aí tá aqui, ó, outra oração, ó. A coloração preta e branca continua. E aí pega aqui, ó. Continua a suscitar, é isso, né? Então a expressão a suscitar interpretações múltiplas configura uma oração subordinada adverbial final. Final, vai vendo. Pois indicaria a finalidade do avanço das explicações científicas, mas isso não é. Não é, galera. Quando você quer final, Álvaro? Ó, vem cá, galera. Para quê? Ou a fim de quê? Essas daqui indicam finalidade. Então, se fosse assim, ó, ela continua para que suscite
A fim de que suscite. Interpretações assim, para que ou a fim de que? Ou para suscitar. Aqui não, ela continua a fazer alguma coisa. Pois indicarei finalidade. Não, 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 não. Não. Aqui indica finalidade é o para que ou a fim de que? Ou para o a fim. A B não serve. Letra C. O segmento. Embora as explicações científicas avancem. Já tinha dado um spoiler já, né? É uma oração subordinada adverbial concessiva. Expressa a circunstância que contrasta com a informação da oração principal sem pedir. É ela. É ela, gente. Ó, é ela. Embora, mesmo que, ó, embora, mesmo que, ainda que. Sabe o que você tem que estudar para você ficar bom? Conjunções caem em todas as provas. Aí você tem que saber quais conjunções são coordenativas ou subordinativas, hein, galera? Tá vendo? Essa questão é difícil. Para quem decora a conjunção, é uma baba, hein? Falou? É a letra C. O que está errado na letra D? O trecho, a coloração preta e branca continua. Corresponde a uma oração, realmente. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por exercer. Não, né? Por ex... Não. Né? Né? Não. Nada a ver. Nem vou ler porcaria nenhuma. O que você tem que saber dessa questão, galera? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, se você sabe que são condições concessivas, gente, você acerta isso dando risada. Tá vendo? A alternativa correta é a letra C. Eu vou ter que decorar a conjunção, hein, galera? Decorar a conjunção, hein? Por quê? Porque essa questão não é só de conjunção, hein? É que a conjunção é meio caminho andado. Alternativa correta é a letra C e... Pau! 10. 10. Instituto AOCP. Até que enfim, Instituto AOCP tá caindo pra caramba isso aí. Vamos lá, hein? Amigos para o bem e para o mal. Você vai ter que estudar mal com L, mal com U. Não, não é isso que eu tô falando. Essa questão aí tem a ver com classe de palavras, tá? Classe de palavras. Não é querendo dar spoiler, eu não vi ainda. Quando você tem aqui, ó, o bem, tá vendo? Isso aqui é um artigo. Agora, para que serve? Artigo só serve para uma coisa, acompanhar substantivo. Então a palavra bem aqui é um substantivo. Mas não é isso que tá gravado, né? Então, o bem, tá vendo? Então a palavra bem aqui é um substantivo, por quê? Porque artigo é uma palavra que só serve para acompanhar substantivo. Então, o mal aqui é substantivo também. Certo, gente? Dá uma olhada. Então, isso é um substantivo, Álvaro? É. Se é um substantivo, eu tenho que saber se ele é masculino ou feminino. É o artigo que tá falando, ó, o mal. Se ele é um substantivo, ele tem plural. Sim, tem plural. Qual que é o plural de o bem? Os bens. Qual que é o plural de o mal? Os maus. Eu dou na sua cara, você fala os maus, seu palhaço. Então, o plural de mal, nesse caso, os males. Certo? Então, eu tô vendo que isso aí é um substantivo. Tá. Aí, vamos lá. O termo em destaque, porque a palavra mal pode ser qualquer coisa, gente. Mal pode ser um advérbio, mal pode ser uma conjunção, viu? Assiste o meu vidinho sobre a palavra mal, galera. Mal com L ou mal com U, né? Então, vamos lá. O termo em destaque, letra A, indica que os amigos também podem ser pessoas maldosas. Amigos para o bem e para o mal. Indica que os amigos também podem ser pessoas maldosas. É um amigo para o bem ou um amigo para o mal. Nossa, caramba, sei lá, né? É meio que interpretação isso aí, né? Pula. Letra B, é a forma masculina do adjetivo má. Cuidado. Tá vendo? Ó. A forma masculina do adjetivo má é mal com U, viu, galera? Tá vendo? Ó. Exemplo, ela é uma má pessoa, tá? Se fosse assim, ele é, se eu colocar, ele é uma má pessoa. Em vez de pessoa, colocasse homem, ele é um mau homem, tá vendo? Então, como adjetivo, é mal com U. Então, essa eu tenho certeza de que não é.
Letra C. É empregado com a mesma classificação morfológica. Ah, o que é a classificação morfológica? Adjetivo, substantivo, artigo. Então, com a mesma classificação morfológica e sentido de que deixa eu ver lá, ele foi mal educado. Não, não é a mesma coisa. Não é nada. Aqui é o seguinte, ó, quando falou ele foi mal educado, esse mal aqui é advérbio. Advérbio de modo. Certo? Ó, ele foi bem educado, ele foi mal educado. Isso aqui é um advérbio. Não é a mesma classificação, não. E não é o mesmo sentido também, né? Letra D. Poderia ser empregado no plural. Ah, já dei spoiler. Os males, sem que isso comprometesse a sintaxe do excerto. Quer ver? Ó? Não compromete a sintaxe. Ó. Tipo assim, ó, amigos para o bem e para os males. Para os males. É essa aqui, galera. Para o bem e para os males. Porque como é um substantivo, né? Se você colocar no plural, não mudou a sintaxe, não mudou a análise sintática. Não mudou a análise sintática. Continua a mesma coisa, só pus no plural. E essa letra A indica que os amigos também podem ser pessoas maldosas. Amigos para o bem. Não, é discutível, né, galera? Mas a letra D não é discutível. Dá para errar a questão? Até dá. Até dá. Muito bem, galera. Muito bem. Deixa eu falar do meu curso para vocês. O Academia de Português, que é o curso completo de português para concurso. Teoria aí, ó, muitas questões. Curso vitalício. Dá uma olhada no link aí, ó. Álvaro, como é que eu faço para comprar o teu curso? Na descrição do vídeo, você vai lá e clica, meu. Tem lá, né? Você tá vendo, você não tá me assistindo? Tem lá embaixo, lá nos comentários, você vai ver depois? Tem lá. Acho que é nos comentários. Você põe lá, tá. Primeira coisa que tá lá, você vai lá e clica, mano. Legal? Esse é o curso completo de português para concurso, tá? Esse aqui é só para FGV, é o focadão para FGV. Então, assim, se você vai fazer uma prova, e essa prova, a banca é a FGV, porque a FGV é diferente das outras, hein? Tá? Assim, eu comprei o teu curso completo, foi fazer. Não, eu tô fazendo um para FGV. Esse aqui é só FGV. Eles pedem diferente. Então, isso aqui é só para a banca e só para provas de FGV. Você vai achar muito bom. Ela é mais baratinho também, tranquilinho. Também tá aí o link na descrição do vídeo, galera. Vitalício, fica com ele para sempre também. Agora, na faixa, se você clicar hoje às 19 horas, tá? Só para quem se inscrever também, ó. Só se você também vai lá, ó. Você vai lá e se inscreve, você é na faixa. Você vai ter essa aula para você. Então, essa aula às 19 horas eu vou explicar para você como se estuda português e como não se estuda, né? Para você virar um faixa preta, não é sair estudando ao léu. Tem um processo, hein, galera? Tem uma ordem, tá? Então, como virar faixa preta? No comecinho, né, galera? Na manha do gato, no passo da cegonha. O que eu começo a estudar primeiro, Álvaro? O que eu faço? Eu tô explicando isso para você. Não vai ter matéria lá. É como você estuda para virar faixa preta. Você vai achar da hora, galera. Sério mesmo. Sério mesmo. E é na faixa, certo? Hoje às 19 horas, se você clicar. E toda terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, você tem um simulado ao vivaço. Ah, velho, eu não posso assistir ao vivo, mano. Como é que eu faço? Fica gravado. Então, ó, o legal é você se inscrever também para você receber o PDF na segunda-feira. Só recebe o PDF na segunda-feira quem tá no grupo. Isso aqui é de graça, gente. Então, ó, você vai lá, entra no grupo. Entrou no grupo. Toda segunda-feira você recebe o PDF da provinha que eu vou falar, do simulado. Na terça-feira, ao vivaço. E se você não fez, eu peguei o PDF e não deu tempo de fazer. Tudo bem, fica gravado na terça, na quarta, na quinta, no sábado, na sexta e no domingo. No domingo sai do ar e se você tá no grupo, você recebe o outro PDF na segunda. E assim a gente vai fazendo, galera. E assim a gente vai fazendo. E assim a gente vai fazendo. Legal, galera? É isso.
Deixa eu mandar um beijo pra vocês, que eu tenho que agora tomar o meu café. Manda um beijo pra sua família, Álvaro. Mandar um beijo pra minha família? Pra sua Ah, o família. Ramon tá falando pra eu mandar um beijo pra minha família linda. Qual família lindinha que eu tenho? Tudo a minha cara. Lindos. E vou mandar um beijo pra você aí que está também, ó. Você que está aí dando risada aí. Beijo pra você, certo? Aí, beijo pra você que não gostou também. Se você não gostou, o problema é seu, tá? Abraço, galera, e até a próxima aula.